Fala, Fogão! Restando 8 rodadas para o fim da Série B, além dos adversários que o Botafogo ainda tem que enfrentar, Brusque, Goiás, Confiança, Vasco, Ponte Preta, Operário, Brasil de Pelotas e Guarani, ainda tem um adversário invisível que o Glorioso precisa dominar. Não apenas os jogadores, mas também nós torcedores. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que vale destacar é que, segundo o site torcedores.com, o Internacional vai intensificar os seus esforços para poder contratar Rafael Navarro na próxima temporada. O Botafogo ainda não desistiu da tentativa de renovar, vai insistir até o último instante. E é aquela história, enquanto tiver bambu, tem flecha. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9.000 inscritos. Já ultrapassamos os 8.870, cada vez mais perto desse objetivo e a sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Além disso, quero aproveitar esse começo de vídeo para lembrar, nessa quinta-feira, 8h15 da noite, tem live aqui no Fala Fogão. Uma live muito especial, onde a gente vai passar por cada um dos adversários que o Botafogo ainda vai enfrentar até o fim da competição, para que a gente possa verificar como foi a campanha de cada time até aqui. Vai ser muito bacana, então coloca na sua agenda, nessa quinta-feira, 8h15 da noite, live no Fala Fogão. Conto com a sua participação. Dito isso, vamos em frente, nosso primeiro destaque. E eu quero começar falando aqui a respeito dessa situação do Internacional intensificando seus esforços por Rafael Navarro. O Inter, que também atravessa dificuldade financeira, pode ver a situação melhorar um pouco por conta da saída de Paulo Guerreiro. Só que o Internacional não vai ter vida fácil em convencer Rafael Navarro em permanecer no futebol brasileiro. O maior interesse de Rafael Navarro nesse momento é se transferir para o futebol europeu, que é inclusive a grande barreira também para a renovação com o Botafogo. Tá certo que, na minha opinião, acredito que a permanência no futebol brasileiro para o Rafael Navarro nesse momento, ficando, disputando uma Série A, é interessante pensando do ponto de vista de carreira, desenvolvimento e progressão de carreira. E o Internacional, inclusive, tenta utilizar esse mesmo argumento para tentar convencer o staff de Rafael Navarro de que vale a pena ele permanecer no Brasil, trocando o Botafogo pelo Internacional. Conforme eu disse no começo, o Botafogo ainda não desistiu da renovação com o atleta. Vai tentar até o último instante. E sinceramente, sendo muito honesto, eu entendo que a permanência de Rafael Navarro para o Botafogo é um investimento. O salário do jogador hoje é baixo para os padrões de um centroavante jovem com potencial que atua no futebol brasileiro. E o Botafogo tem que dar a tal valorização. Tá certo que a valorização tem que se encaixar no orçamento que o Botafogo possui, mas é importante a permanência do jogador. Porque o Navarro permanecendo, se valorizando ainda mais com a camisa do Botafogo, logo ali na frente, logo mais adiante, a gente vai poder vender o atleta ganhando um dinheiro bem considerável. O que para o Botafogo é muito importante. Então convencer o staff de Navarro de que vale a pena ele permanecer no Botafogo, mesmo que isso signifique para o Glorioso fazer um esforço financeiro a mais, na minha opinião, vale muito a pena e seria fundamental. Conforme eu disse, entendo que a permanência do Navarro é um investimento. E perder o Navarro para o Internacional, outra equipe do futebol brasileiro, sinceramente, isso não pode acontecer. Se o Rafael Navarro sair, que seja para o futebol europeu de fato. Aqui no Brasil, tomara que ele atue apenas pelo Botafogo, pelo menos nesse momento. Seguindo em frente, vamos falar aqui agora sobre esse adversário invisível que o Botafogo tem pela frente até o fim da Série B. Logicamente, eu estou me referindo aqui à ansiedade. Ansiedade é um adversário complicado porque isso está na cabeça de cada atleta e também na cabeça do torcedor. Por exemplo, nessa partida contra o Cruzeiro, a postura que o Botafogo teve durante toda a primeira etapa, pelo menos durante toda a primeira etapa, gerou muita insatisfação no torcedor botafoguense. Mas por que toda essa insatisfação? E eu me incluo nesse grupo. Eu também não gostei da postura do Botafogo nessa partida. Aquela postura de decisão não apareceu na primeira etapa. No segundo tempo melhorou, mas na primeira etapa o Botafogo realmente não pisou no gramado. Por que isso gera insatisfação? Porque a gente tem aquela ansiedade de ver o Botafogo conquistando as vitórias o mais rápido possível para a gente poder chegar e falar: o Botafogo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Isso acontece na torcida, mas também vale para a comissão técnica e jogadores.
É um pouco mais difícil de controlar nos jogadores, porque não é uma coisa única, né, que o grupo de jogadores como um todo vai sentir. A gente pode ter um jogador ou outro sentindo mais essa questão da ansiedade, pelo momento derradeiro, o momento da decisão. Mas é fundamental que internamente, na comissão técnica, eles conversem entre si e a parte psicológica seja muito bem acompanhada nesse momento. O Botafogo, por exemplo, na próxima quarta-feira, tem um confronto fundamental e decisivo contra o Brusque, dentro de casa. Quarta-feira, 8h30 da noite, no estádio Newton Santos, mais uma decisão. E à medida que os jogos vão passando, que as rodadas finais vão se aproximando, o Botafogo tem que conseguir controlar esse inimigo, esse adversário. Ansiedade fora de controle prejudica o passe final, prejudica o jogador na cara do goleiro, na hora de fazer uma jogada simples, um passe de 2, 3 metros. A gente viu, por exemplo, o time do Cruzeiro na segunda etapa contra o Botafogo começar a errar passes que no primeiro tempo eles não estavam errando. E por que isso acontece? Porque no caso do Cruzeiro, só a vitória interessava. E à medida que eles estavam empatando em 0 a 0 e o cronômetro, o tempo passando, obviamente, a ansiedade vai crescendo. É fundamental nessa reta final esse controle da ansiedade. É um adversário invisível, conforme eu disse. Cada jogador sente de uma maneira, cada torcedor também sente de uma maneira, mas todo mundo tem que manter a ansiedade sob controle. O torcedor na arquibancada, por exemplo, ele não pode se precipitar e começar a vaiar a cada passe errado, por exemplo. A gente tem que dar o apoio, a gente tem que dar o incentivo. Já dentro do gramado, os jogadores também não podem deixar a ansiedade tomar conta se de repente errar uma jogada aqui e uma jogada ali. É preciso manter os nervos sob controle. É um adversário poderoso, um adversário forte. Ansiedade em reta final de campeonato sempre aparece. Mas quem consegue manter a ansiedade sob controle leva vantagem perante seus adversários. E o Botafogo, que tem a faca e o queijo na mão nesse momento decisivo, precisa logicamente mostrar para os adversários que a ansiedade, aqui não. É muito importante isso, Fogão, mas eu quero saber a sua opinião. Você tá ansioso nessa reta final de Série B? Você concorda comigo que a ansiedade é um adversário invisível aí, que vale para todos os adversários, mas que o Botafogo tem que saber manter sob controle? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal se não for inscrito e participe da live de logo mais, nessa quinta-feira, 8h15, uma live muito especial falando dos adversários que o Glorioso tem pela frente até o fim dessa Série B. Eu aguardo vocês logo mais aqui no Fala Fogão.